tentar dar uma visão geral para vocês desse problema que eu trabalhei há uns meses atrás, que eu achei bem interessante. Vai ilustrar um pouquinho para vocês dessa área de pesquisa que eu me interesso. Tá? Vocês vão ver em particular essa figurinha aparecendo depois no texto, tá bom? Vamos lá. Então, meu objetivo com vocês hoje, essa tarde, essa manhã para vocês, é convencê-los de que uma certa função é especial. Tá? E a função é essa daqui. Vocês provavelmente nunca encontraram essa função na vida de vocês, e vocês vão achar absurdo quando eu digo para vocês que ela é especial. Ora, obviamente, quando uma pessoa diz que alguma coisa é especial, você tem que dizer por quê, especial para quem, por quê e como, né? Então eu vou contar um pouquinho para vocês de como essa função apareceu na minha vida. A minha história hoje começa num desses workshops que eu participei online, agora tudo a gente faz online, em fevereiro agora de 2021, em São Francisco, lá na Califórnia. Um desses workshops que você divide as pessoas em grupos e as pessoas começam a pensar num problema, num projeto por uma semana, pelo menos para começar, né? O workshop era nessa área na mistura de análise com teoria dos números, que eu gosto de pensar um pouco, tá? E aí eu fui convidado a dar uma palestra lá para apresentar um pouquinho das coisas que eu estava fazendo, e dessa palestra que eu chamei de Seeking the Fourier Optimization Wonderland. E eu estava defendendo nessa palestra que eu dei a seguinte filosofia, tá? Que eu acho assim, que tudo que nós, como os matemáticos, assim, a gente às vezes encontra alguns dos mais belos teoremas hoje em dia são provados quando você combina ferramentas de diferentes áreas da matemática, né? O meu objetivo era mostrar um pouquinho como algumas técnicas de análise de Fourier, podem ser aplicadas para tratar problemas mais algébricos, problemas em teoria dos números, tá? E a minha situação ideal, que às vezes eu procuro e gosto de encontrar, e às vezes funciona, é ser capaz de identificar um problema de análise dentro de um problema de álgebra, dentro de um problema de teoria dos números, tá? Não só identificar, fazer a conexão e também resolver, né, esse problema de análise que você encontra, se possível, tá? Então, esse é o que eu acho, assim, de alguma forma não trivial, você fazer essa conexão, encontrar um problema de análise que você poderia dar para um analista qualquer e sem apresentar o background de teoria dos números, sem nem falar de nada para a pessoa e a pessoa poder se interessar. Então, eu vou mostrar através de um exemplo, né, nessa palestra de hoje, como é que isso daí é possível e como é que funciona, tá? O nosso projeto que a gente fez, isso daí a gente se juntou nessa conferência, acabamos formando um grupo grande, então esses aqui são os meus coautores nesse projeto, acabou sendo um projeto com 8 autores. E a gente, durante essa semana, se propôs a estudar esse tema, né, que é a distribuição de zeros de polinômios, né, revisitando um paper do Soundararajan, que é professor lá em Stanford. O Soundararajan, em 2019, ele escreveu esse paper aqui na American Mathematical Monthly, sobre a equidistribuição de zeros de polinômios, tá? Eu estava visitando ele, eu passei um ano sabático em Stanford em 2017, quando ele estava escrevendo esse paper. Ele me mostrou esse paper e disse assim, cara, eu estou fazendo isso aqui, eu acho que dá para melhorar de alguma forma na parte de análise, ver se tu consegue fazer isso, né? Eu me lembro que quando eu estava lá em 2017, eu li, eu pensei esse negócio por um mês, 2 meses, pensei e não consegui fazer absolutamente nada. Achava que o que ele estava fazendo não podia ser melhorado de forma alguma. E ao longo dos últimos 4 anos, vez por outra, eu pegava o paper, dava uma lida, passava mais uma semana pensando e nada. E nesse workshop, exatamente, assim, um dia a ficha caiu e eu descobri o que é que tinha que ser feito. Assim. Talvez muitos de vocês se identifiquem com esse tipo de situação. Né? Você passa anos e anos, e vez por outra volta no problema, mas um dia vem uma ideia assim do além, e não é só uma ideia, mas vocês vão ver como todas as fichas, os dominós começaram a cair um depois do outro, para ficar um negócio que ficou bem bacana no final. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do contexto, certo? Para vocês entenderem qual é o problema. É bem relativamente fácil, tá? Então, eu começo te dando um polinômio, tá? Um polinômio aqui para mim vai ser
um polinômio de grau n. N grande vai ser sempre o grau do polinômio. O polinômio tem coeficientes complexos. Tá? E tem essa desigualdade clássica de Erdős e Turan, de 1950, que diz essencialmente o seguinte, em termos qualitativos. Tá? Se o tamanho de P no círculo unitário, no plano complexo, é pequeno, e o coeficiente constante, A0, não é tão pequeno, então os zeros, as raízes do polinômio, tendem a ficar mais próximas de tamanho 1, do círculo unitário, em tamanho, né, elas tendem a ter módulo 1, e os ângulos das raízes, né, os ângulos dessas raízes, tendem a se tornar equidistribuídos quando o grau do polinômio n cresce. Vou mostrar para vocês duas fotos com esses exemplos. Então vamos dar uma olhada nesse fenômeno, que é bem bacana. Na figura da esquerda, o que você tem são os zeros de um polinômio de grau 500 formado com os coeficientes. Esses coeficientes do polinômio aqui são os primeiros 500 dígitos do π. Você pega o π, 3,14, 15, blá, 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 pega esses números, 3, 1, 4, monta um polinômio de grau 500 com esses caras sendo os coeficientes. Tá? Na figura da esquerda aqui, vocês vão ver onde é que estão os zeros. Então, vocês vão ver que esses zeros, eles têm módulo relativamente próximos de 1, estão quase todos com módulo bem perto de 1, e estão bem equidistribuídos com respeito aos ângulos. Olha que maravilha, né? Quase que você vê um círculo perfeito desenhado aqui. O exemplo da direita é parecido. Você pegou um polinômio aqui de grau 1', sei lá, 163, e pega os coeficientes como sendo 1 ou menos 1, de acordo com o resíduo quadrático. Né? Então, um polinômio, essencialmente, você joga coeficientes 1 e menos 1 aqui, tem 163 zeros, vocês veem que também eles têm módulo muito perto de 1 e tendem a se equidistribuir em ângulo. Então, essa foi a filosofia desse teorema maravilhoso do Erdős e Turan em 1950. E eu vou passar agora para vocês de tentar, a ideia de tentar compreender esse fenômeno de modo agora um pouco mais quantitativo. Tá? Para isso eu vou introduzir para vocês como é que a gente vai medir esses elementos. Eu vou introduzir essa noção de altura do polinômio, o seu tamanho do polinômio e a discrepância. Tá? Então, meu polinômio, lembrando que ele vai ser mônico, né? Então, é z elevado a n mais an menos 1, zn menos 1, blá, 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 mais a1, z mais a0. Eu vou fatorar ele tem n raízes, né? Então eu vou chamar as raízes de alfa j. Então, o polinômio é o produtório de z menos alfa j. Meu coeficiente constante alfa 0 não é 0. E os meus alfa j eu vou chamar de ρj. ρj é o tamanho, é o módulo da raiz. E o ângulo é elevado a 2πi θj. Eu boto 2π ali no θ, ali no expoente. Então, o meu θj ele vai variar módulo 1. Tá bom? Ele está variando no intervalo de tamanho 1. Tá? Eu estou botando 2π θj porque o meu θj varia no intervalo unitário. Muito bem. Você tem que ter alguma medida para me dizer que o polinômio é grande ou é pequeno. Tá? Então, você poderia pegar, digamos, só os coeficientes, fazer a norma L1 dos coeficientes, né? Pegar a soma dos módulos dos coeficientes, funcionaria também. Tá? Mas, assim, tem umas coisas um pouquinho mais refinadas. Por exemplo, você pode pegar essa altura aqui, que eu vou chamar de Hzão, como sendo simplesmente o módulo máximo do polinômio no disco unitário, que a gente sabe que é atingido no bordo, dividido por raiz quadrada do A0. Tá? Eu divido aqui por raiz quadrada de A0, porque eu estou assumindo que o polinômio é mônico. Se eu não assumisse que o polinômio era mônico, eu tinha que dividir por raiz quadrada de A0 vezes o AN, para ficar as coisas normalizadas direitinho. Mas assim, você pode definir essa altura Hzão, que é o máximo do polinômio no disco unitário, você pode pensar assim. E essa altura Hzinho é uma coisa um pouquinho mais refinada. Em vez de você pegar só o máximo no disco unitário, você pega uma integral do log mais. Log mais aqui log mais de x, é log de x quando isso é positivo, ou é 0 quando isso é negativo. Tá? Então, se você integrar esse log mais aqui do módulo do polinômio no bordo do disco, né, no círculo unitário, π de e elevado a 2π θ, dividido de novo por raiz quadrada de A0, se você integrar essa quantidade aqui ao longo do disco, né, log mais disso, você chama essa alturazinha de Hzinho de P. Eu não quero entrar muito em detalhes técnicos aqui, não, só quero dizer para vocês assim, que existem essas... Isso, alguém está dizendo aqui no chat que isso aqui lembra o teorema de Jensen. Exatamente esse teorema de Jensen de análise complexa aparece também na prova. Tá?
Mas assim, o que eu quero dizer para vocês é que tem dois conceitos de medir essa altura do polinômio. Você pode provar que esse hzinho aqui perde para o log do hzão, tá bom? Então tenham só isso aqui em mente. E a desigualdade de R do Storan que eu falei para vocês no começo, né, ela tem duas partes. Uma que é sobre o tamanho dos zeros e uma sobre os ângulos dos zeros. A que diz respeito ao tamanho pode ser quantificada dessa forma. A gente pode provar essa desigualdade aqui. Esse aqui não é teorema meu, não. Isso aqui já é antigo, tá? Que é a soma. Se você somar de 1 até n, você pegar para cada raiz, o módulo dela é ρj, eu pego ρj e ρj menos 1, ou seja, eu quero medir o quão distante ela é do 1, então eu vou pegar o máximo entre ρj e o seu inverso, né? Pegar o máximo desses dois números para cada j e somar os logs dele. Desculpa, de 1 até n. Quando eu somo esses logs, a gente pode provar que isso aqui é menor ou igual que 2 vezes essa altura pequena. Isso daí é um teorema que descreve quantitativamente esse fenômeno qualitativo que eu falei antes, né? Ou seja, imagina que teu polinômio tem um grau n gigante e tem coeficientes só que são 1 ou menos 1. Tá? Se os teus coeficientes são 1 ou menos 1, o máximo no círculo unitário, por uma cota trivial, vai ser n, né? Assim, se tu somar só os módulos dos coeficientes. Então, o máximo módulo no círculo unitário vai ser n. Então, essa altura hzão de p vai ser n, essa altura hzão de p vai ser no máximo log de n, né? Ou seja, tu está somando o log de um bocado de coisa aqui, n coisas, e está dando menor do que 2 log de n. Então, o que tu está falando é que, no máximo, 2 dessas coisas aqui poderiam ser do tamanho de n. Poderia ser log n 2 vezes aqui, mas tu tem n raízes. Ou seja, no máximo, 2 delas poderiam ser do tamanho n, desculpa, tá? O que tu está dizendo é que elas devem ser bem, bem pequenininhas, porque a soma desses n logs aqui, né, tem que perder para 2 vezes log de n. Só uma dessas raízes aqui, ou 2, poderiam ter tamanho, sei lá, n, ou n quadrado, né? Então, isso aqui é essa desigualdade, do ponto de vista dos módulos, né, dos tamanhos das raízes, que diz que elas têm que se concentrar perto do 1. Agora eu vou tentar falar um pouquinho para vocês da parte dos ângulos, tá? Como é que eu vou medir a equidistribuição das raízes, né? Então, assim, existe um certo conceito em análise, assim, que é você falar de distribuição, de discrepância, né? Se você me dá uma sequência de ângulos no círculo unitário, como é que eu meço o quão longe eles estão de serem totalmente perfeitos, equidistribuídos, né? Então, para a gente falar nisso, eu tenho que definir esse conceito da discrepância angular. A discrepância angular é simplesmente uma medida de quão longe a minha configuração está de ser a configuração equidistribuída, né, onde todos os ângulos estariam a mesma distância um do vizinho. Então, eu vou trabalhar no círculo, né, ou seja, um intervalo I, me dê um intervalo I qualquer em R módulo Z. O R módulo Z aqui você pode pensar como sendo o círculo. Você me dê um intervalozinho no círculo. E eu vou chamar essa quantidade aqui N e P, assim, para um polinômio P dado, o N de I é o número de ângulos, é o número de raízes que cai naquele intervalo, ou seja, o número de raízes cujo ângulo θj caiu naquele intervalo que você me deu. Tá? Esse é o N de I e P. E eu vou pegar, então, para cada intervalo I, eu vou subtrair o número de raízes que cai naquele intervalo, menos o número esperado de raízes que eu esperaria encontrar naquele intervalo se fosse equidistribuído. Ou seja, eu tenho N raízes, eu tenho que multiplicar pelo tamanho do intervalo, que é um número entre 0 e 1. Né? Lembra que esse aqui é módulo 1. Tá? Então, esse intervalinho I aqui tem um tamanho entre 0 e 1. Então, eu pego o número de raízes que cai lá, menos o número esperado, que eu acharia que deveria cair lá. Né? E eu pego essa diferença e faço o sup sobre todos os possíveis intervalos dentro do R módulo Z. Tá? Para todas as possibilidades eu pego o sup. Isso aqui eu chamo de discrepância. Pense um pouquinho em como é essa quantidade aqui. Imagina que, só pensar um pouquinho com vocês como é que isso daqui é. Imagina que todas as tuas raízes estão concentradas num pontinho só. Tá? Se todas as tuas raízes estiverem concentradas num pontinho só, tu podia pegar um intervalo de tamanho meio lá do outro lado. Né? Aí, nesse intervalo de tamanho meio lá do outro lado que tu pegou, tu não está contando nenhuma raiz, não tem nenhuma raiz lá, todas as raízes estão juntinhas aqui desse outro lado. Então, esse N de IP seria 0,
E o número esperado de raiz, que é o tamanho do intervalo vezes n, seria aproximadamente n sobre 2, uma coisa da ordem de n, né? Então, se todas as raízes estiverem muito próximas umas das outras, essa discrepância pode ser tão grande quanto o número n, certo? Então, qualquer desigualdade que me diga que essa discrepância é menor do que n, em ordem de magnitude, é um avanço qualitativo nesse entendimento de provar que as coisas estão equidistribuídas. Então, eu teria que bater n. Tá? E foi isso que o Erdős, Turan provaram. Tá? Então, a primeira desigualdade que eles provaram, em 1950, foi exatamente essa, que essa discrepância angular, que eu chamei de D de P, perde, está aqui na segunda coluna, né? Perde para uma constante vezes raiz de n vezes o log da altura h. Tá? Lembra? Então vamos de novo pegar o exemplo de um polinômio de grau n, de n grande, com coeficiente só 1 e menos 1. Essa altura h era essencialmente o máximo no círculo unitário. Se todos os coeficientes forem 1 ou menos 1, randomicamente, o máximo no círculo unitário é claro que é menor do que n. Então aqui tu estaria provando que essa discrepância angular perde para n vezes log n, raiz quadrada, né? Olha como raiz quadrada de n vezes log n é bem menor do que n, tá bom? Então, simplesmente isso, esse é o fato que está por trás daquela figurinha que eu mostrei para vocês no começo, onde os ângulos têm que ficar equidistribuídos para você não contradizer isso. Então, essa foi a primeira formulação que o Erdős e Turan provaram, em 50. Provaram essa desigualdade aqui, que a discrepância angular perde para raiz de n vezes o log da altura grande, com a constante c igual a 16. Então, eles provaram, eles realmente deram nomes aos bois, né? Provaram que a discrepância é menor do que 16 vezes raiz de n, o log de h. Essa desigualdade ela só foi melhorada algumas vezes ao longo da história. Tá? Então, a primeira melhora dela foi em 54, pelo Ganelius, que baixou esse número 16 para um número 2,56, aproximadamente. Depois de mais de 30 anos, Mignotti, em 1992, provou com a mesma constante C aqui, 2,56, uma desigualdade que é mais refinada. Trocou essa altura grande, H, o log de H, pela altura pequena, H de P. Lembra que eu disse para vocês que H de P perdia para o log de H. Então essa aqui é uma desigualdade um pouco mais refinada, que a gente hoje em dia trabalha com essa. E depois, 27 anos depois, o Soundararajan escreveu esse paper, melhorando essa estimativa, trocando esse C, que era 2,56, por um C que era 8 sobre π, que é aproximadamente 2,54. Olha o tamanho da melhora aqui, 0,02. Então, o teorema que eu quero discutir com vocês hoje, essa tarde, essa manhã para vocês, que a gente provou é o seguinte, é melhorar essa desigualdade, trocar esse C aqui, 8 sobre π, por um número que é 4 sobre raiz de π, certo? Que é 2,25. Então, é uma melhora assim, substancial. Demorou 30 anos para melhorar 0,02, a gente melhora aqui por quase 0,030. E vou mostrar para vocês um pouquinho do que é que está por trás desse teorema aqui. Tá? Isso aqui, digamos, é a melhor forma dessa desigualdade conhecida hoje, né? Mas pode ser que essa desigualdade seja ainda melhor, no sentido de que, se você pegar esse polinômio que eu falei para vocês, onde todas as raízes estão concentradas num ponto só, por exemplo, z menos 1 elevado a n, né? Todas as raízes são 1, se você fizer a conta de trás para frente, né, se você calcular a altura desse polinômio, né, você vai ver que esse exemplo aqui te diz que qualquer C nessa desigualdade aqui que você tentar botar tem que ser pelo menos esse número 1,75. Tá? Então não tem chance dessa desigualdade valer com um número que é menor do que 1,75, esse é um contra-exemplo, mas a gente não sabe ainda se vale com esse número ou não. Isso aqui é o que eu falei para vocês. Para esse polinômio aqui, a discrepância é n, você pode calcular a altura, só essa integral aqui é um número conhecido, e você faz a conta e prova que a constante que tem que estar na frente aqui tem que ser pelo menos 1,75. Muito bem. Até agora eu não falei nada de análise para vocês, ou seja, um setup mais algébrico. Mas agora eu vou mostrar para vocês o objeto de análise que vai aparecer em conexão com isso daí. E, magicamente, vai ser uma coisa que a gente chama de transformada de Hilbert. Então, quem sabe que quem já conhece a transformada de Hilbert, nesse momento deve estar se perguntando como diabo a transformada de Hilbert vai aparecer aí, e quem não conhece a transformada de Hilbert, eu vou introduzir para vocês agora, né? Ela é o modelo mais simples de uma integral que a gente chama de integral singular, né? Ou seja, eu vou falar aqui da transformada de Hilbert em dois mundos, tá? Tem um mundo contínuo,
Tá? Então vamos falar um pouquinho da transformada de Hilbert no mundo contínuo. Eu te dou uma função f de R, tomando valores complexos, tá? E eu vou definir a transformada de Hilbert de f no ponto x como sendo esse símbolo aqui, PV significa Principal Values, o valor principal dessa integral. Você vai fazer a convolução de f com o núcleo 1 sobre x, ou seja, você vai integrar f de x menos t, 1 sobre t dt. Isso não é absolutamente integrável, você não pode passar o módulo aí para dentro. Você tem que realmente entender essa integral como sendo um limite, ou seja, você integra de epsilon até 1 sobre epsilon, depois manda o epsilon para zero, e esse limite é o que a gente chama de transformada de Hilbert. Esse limite sempre existe para quase todo ponto x. Tá? A transformada de Hilbert ela tem várias definições, são todas equivalentes. Ela tem 4 ou 5 definições, são todas equivalentes. Você pode definir como integral singular, como eu falei aqui. Se a função for L2, você pode definir ela via transformada de Fourier, que é talvez a definição mais simples. Você começa com uma função L2, é f, calcula a transformada de Fourier dela, está escrito aqui f chapéu, vai para o lado da transformada de Fourier e multiplica f chapéu por essa função aqui, menos i vezes sinal de t. Sinal de t é uma função muito básica, é só o sinal do t, ou seja, ela é 1 se o t é maior do que 0 e ela é menos 1 se o t é menor do que 0. Então, você está sempre multiplicando a transformada de Fourier por uma coisa que tem módulo 1, então você não está modificando o tamanho da transformada de Fourier e depois você volta para a transformada de Fourier inversa. Isso é a definição da transformada de Hilbert. Como você não muda o tamanho da transformada de Fourier em cada ponto, isso aqui preserva a norma L2 da transformada de Fourier, portanto, preserva a norma L2 da função f, pelo teorema de Plancherel. Então, a transformada de Hilbert ela é uma isometria em L2. Tá? Você pode definir também a transformada de Hilbert por pegar uma função pelo conjugado harmônico no semiplano superior, se você gosta de variável complexa. Muito bem, essa aqui é a transformada de Hilbert no mundo contínuo. O que é interessante para a gente é que você pode provar que ele é um operador limitado de LP para LP. A transformada de Hilbert no mundo periódico é uma coisa extremamente parecida. Ou seja, você começa com uma função periódica de período 1, ou seja, função definida em R módulo Z, tomando valores complexos, e eu defino a transformada de Hilbert no ponto θ, de novo, periódico em R mod Z, como sendo a convolução de f com uma função agora cotangente, ou seja, você vai pegar o valor principal da integral de f, θ menos a cotangente de πa. Essa cotangente é uma coisa que se comporta mais ou menos como 1 sobre x na origem, então tem o mesmo tipo de singularidade. De novo, essa integral aqui você entende ela como um valor principal, esse limite existe para quase todo ponto θ, e isso é a definição da transformada de Hilbert. Quando a funçãozinha que você começou f está em L2, você pode definir a transformada de Hilbert via transformada de Fourier de novo. Você vai para os coeficientes de Fourier agora, né? Agora é uma série de Fourier, pega cada coeficiente de Fourier, multiplica por menos i sinal de k e volta pela transformada de Fourier inversa, pela série de Fourier. E isso aí define a transformada de Hilbert em L2. Tá? E de novo, o importante é que a transformada de Hilbert em LP do intervalo para LP do intervalo é limitada. Então você tem esses dois operadores que são os operadores de integral singular mais simples possíveis, tá? Por ser o mais simples possível, mas não estou dizendo que é simples, são operadores difíceis de você botar a mão nele, mas eles são o modelo o primeiro modelo que você aprende. Muito bem, então eu vou mostrar para vocês o seguinte problema em análise que vai aparecer nesse estudo, tá? O problema é o seguinte: comece com a seguinte classe de funções, tá? Eu vou te dar uma classe de funções que a gente vai trabalhar e vai ser essa seguinte aqui, que eu chamo de classe A. São funções f de R em R, são reais, pares, contínuas e não negativas, suportadas no intervalo menos meio, então suportadas no intervalo de tamanho 1 centrado no zero, cuja transformada de Fourier seja integrável. Está aqui um exemplo de uma função. Você pode pegar só o triângulozinho, função par, contínua, não negativa, transformada de Fourier integrável, o núcleo de Feyer, né? Você pode fazer a conta e ver qual é a transformada de Fourier desse negócio. Né? Então, essa vai ser a classe de funções onde eu vou trabalhar. Para cada função nessa classe, cada função fzão, tá? Nessa palestra, nesses slides, toda vez que eu falar da função f grande, é uma função que mora no mundo contínuo, mora em R, na reta. Toda vez que eu falar em fzinho pequeno, é uma coisa que mora no mundo periódico. Né? Então, para cada função fzão, que mora na reta, consideramos a periodização fzinha, que vai ser simplesmente você pegar a fzão e somar
sobre todos os trasladados, né? Fzão de θ mais k para todo k inteiro, né? Essa soma aqui, na verdade, ela só tem sempre um termo, né? Você está só transformando a sua fzão numa coisa periódica. Então, em vez dela existir nesse intervalo, ela iria começar a se repetir em cada intervalo de tamanho 1. Né? Você está repetindo a função em cada intervalo de tamanho 1. A função agora periódica. Você vai fazer a seguinte brincadeira, né? Você vai começar com a função fzão, nessa classe, vai tomar a transformada de Hilbert no mundo contínuo dela, vai pegar a norma L infinito. Vai pegar a transformada de Hilbert no mundo periódico, da periodização dela, e vai tomar a norma L infinito. Vai pegar o máximo dessas duas normas L infinito, vai normalizar pela integral dela, e vai tentar minimizar esse negócio, ou seja, é um minimax problem. Você vai querer saber pegar a maior das normas L infinito das transformadas de Hilbert e saber quão pequeno isso pode ser. Quão pequeno pode ser a maior das normas L infinito das transformadas de Hilbert. Tá? Então, esse é um problema que está puramente em análise, tá entendendo? Esses slides da transformada de Hilbert, da transformada de Hilbert periódica, isso aqui você pode dar para uma pessoa que está estudando análise harmônica tranquilamente, sem nunca ter falado de nada de álgebra. E o que eu achei bonito desse trabalho foi que surgiu o seguinte fato. Seja qual for essa constante C aqui, que eu não sei o que é, assim, em princípio eu posso botar o problema para vocês sem saber o que é essa constante. Ela é um ínfimo, tá entendendo? Mas ela é um número real. Em princípio poderia ser zero, sei lá. Ninguém está dizendo que não pode. Tá? Mas o que a gente vai provar é o seguinte, é que seja qual for esse número C aqui, que eu não sei o que é, aquela discrepância angular do polinômio P perde para essa constante aqui, 4 sobre raiz de π vezes raiz de C, vezes o raiz de n vezes a altura. Ou seja, você pode botar uma constante que é 4 raiz de π raiz de C naquele seu problema original, seja qual for esse C aqui. Então isso é a conexão do problema de teoria dos números com o problema de análise. E aí você entra no mundo de você tentar resolver esse problema de análise. E, de fato, o que a gente vai provar é que esse C aqui é 1. Tá? Esse C aqui é 1. E a combinação desse teorema 2 com esse teorema 3 dá o teorema 1 que eu mencionei, ou seja, dá a desigualdade de Erdős-Thorán com a constante 4 sobre raiz de π. 2,25. Dúvidas até aqui? Não? Se não, eu vou continuar. Então, eu tenho duas coisas mais para falar para vocês. Uma é como o diabo esse problema de análise aqui se conecta com aquela situação que tu me falou antes de polinômios, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E segundo, essa é a primeira coisa que eu quero falar, e a segunda coisa é como é que a gente de fato vai resolver esse problema de análise. Eu vou focar talvez um pouquinho mais na segunda parte, eu vou ser breve em nome do tempo aqui, de passar um pouquinho mais rápido por essa primeira parte de como que esse problema extremal aparece. Eu vou só mostrar um pouquinho para vocês da estratégia aqui, sem entrar muito em detalhes. Mas tem duas simplificações que você começa a sua prova fazendo, e elas são as seguintes. Né? A primeira é que você pode, em vez de começar com o polinômio P, Z menos ρj elevado a 2π θj, você define um polinômio auxiliar Q, simplesmente projetando as raízes no círculo unitário. Ou seja, você tirando esse ρj aqui, botando só o e elevado a 2π θj. E, moralmente, o que está falando é que esse polinômio Q aqui faz um trabalho melhor, ou seja, é suficiente você provar a desigualdade para esse Q, porque a altura do P acaba sendo maior do que a altura do Q. Ou seja, se você conseguir provar a sua desigualdade para polinômios dessa forma, onde todas as raízes estão no círculo unitário, você prova para qualquer polinômio. Tá? Então é suficiente provar para polinômios que estão com todas as raízes no círculo unitário. Isso aqui é uma conta fácil, isso aqui, uma desigualdade de números complexos, não tem muito mistério não. A segunda simplificação é que você tem uma certa simetria aqui entre, se você está no intervalo R módulo Z, né, no intervalo unitário, um círculo aqui, você tem aqui o intervalo I, e o I complementar também é um intervalo, é outro pedaço do círculo. Né? Então você tem essa identidade aqui, o número de zeros que cai no I menos o valor esperado é igual ao número, o valor esperado do complementar menos o número de zeros que cai no complementar. É simplesmente você fazer uma jogada aqui, passa esse cara para cá e esse cara para cá, e você vê isso aqui trivialmente. De modo que se você quer provar uma cota para o módulo do lado esquerdo, né,
é suficiente que você prove um upper bound. É suficiente você provar uma cota superior, porque por essa simetria, se você imitar uma cota superior, você tem uma cota inferior também. Então, em vez de provar uma desigualdade por módulo, eu quero uma cota superior apenas. Muito bem. E a ideia é, em uma linha, é mais ou menos essa aqui, tá entendendo? É você, se você quiser, me dê um intervalo I e eu quero analisar qual é a diferença do número de zeros que cai ali no I menos o valor esperado. O que eu vou fazer é pegar a função característica do intervalo I, que eu chamo de Ki. Agora, uma função característica do intervalo, ela é uma função muito boa em vários aspectos, tá? Mas para os propósitos aqui da gente, ela é ruim porque ela é uma função descontínua, ela não é suave. Tá? Então a ideia vai ser trocar essa função característica do intervalo I por uma função que majora ela, que eu chamei aqui de G delta. Então tome G delta, uma função que é maior do que a função característica desse intervalo I, né? Quando você tem uma função G delta que majora, essa quantidade da esquerda, o número de zeros que cai lá dentro, você limita simplesmente pela soma de G delta de θj. Toda vez que um zero θj cair aqui dentro, você está somando 1, ou pelo menos 1, e se cair fora, você está somando pelo menos 0. Então, assim, você está majorando certamente o número de zeros que caem ali dentro. E essa segunda parte você repete. Né? Agora você tem uma soma de uma função G delta de θj nesses zeros. É nessa parte que você pode, então, aplicar e fazer análise de Fourier. Né? Você vai trocar, então, essa função G delta pela série de Fourier dela e vai fazer o mecanismo rodar. Né? Você vai precisar aqui ter você tem duas forças aqui que competem. Tá? Uma é, se você trocar a função característica por uma função que majora, você não quer perder muito. Você não quer perder muito no sentido de você quer que elas sejam próximas, né? Próximas no sentido de que a integral delas é pequena, a integral da diferença é pequena. Né? Por outro lado, você gostaria também que a sua função fosse suave. Você quer trocar ela por uma função suave, para você poder fazer a análise de Fourier direitinho. Então, tem esse balanço em ser próximo da função característica e ser suave. Essas são as duas forças que competem e você tem que encontrar o balanço correto no meio do caminho. Isso aqui vai se traduzir numa desigualdade que, depois de vários passos, ela vai ficar mais ou menos da forma n delta mais a altura sobre delta. E aí, no final das contas, é que você tem que escolher o delta ótimo para poder otimizar o lado direito. Né? Esse delta aqui, digamos, esse parâmetro aqui de quão perto a minha função é da função característica. A implementação própria disso é mais ou menos a seguinte. Né? Então, aqui eu vou começar com a função f na minha classe A. Imagina que você tem uma função aqui do lado esquerdo. E delta é um parâmetrozinho que eu vou fazer rodar entre 0 e 1. Vamos assumir que essa minha função f na classe A, que eu comecei, está normalizada, é uma função não negativa cuja integral é 1. O pessoal de análise, que faz análise, ADP, já está muito acostumado com esse tipo de função. Função que é não negativa com integral 1 é para você fazer aproximações da identidade. E é isso que a gente vai fazer aqui então. Então eu vou definir essa f delta como sendo a aproximação da identidade usual, né? E vou fazer essa f, então fzinho delta é a periodização da fzão delta. Então você pega uma função que é a aproximação da identidade, imagina que você tem um delta de Dirac aqui quase, e vai fazer uma periodização. Então, pum, vai ter um saltinho em cada intervalinho, né? Então aqui você pega, e aí você observa que quando você faz essa aproximação da identidade, é uma função que originalmente estava suportada no intervalo menos meio meio, agora está suportada no intervalinho menos delta sobre 2, delta pequeno. Aí você vai fazer essencialmente a convolução dela, a convolução dessa funçãozinha aqui com a função característica do intervalo. Para ter certeza de que você vai majorar a função característica do intervalo, você vai pegar o seu intervalo original I e vai aumentar ele um pouquinho, delta sobre 2 de cada lado, aqui o intervalo I, vou botar delta sobre 2 de cada lado, vou pegar a convolução dessa função I delta com a minha fzinho delta. E isso daqui vai ser a minha G delta, ou seja, isso aqui é uma função que majora a função característica do intervalo e que é relativamente suave, uma suavidade que eu vou poder controlar depois. Então, alguns passos técnicos depois, né, você vai pegar, como eu falei para vocês, exprimir essa diferença, limitar o número de zeros que cai aqui pela soma do G delta, vai trocar G delta pela série de Fourier dela, vai eliminar o termo G delta de zero. G delta de zero é simplesmente a integral de G delta. Né? Então, isso aqui é a integral de G delta menos a integral da função característica do intervalo.
Isso aqui é exatamente a integral da diferença das duas, tá? Que é delta. Então está aqui o n delta, e está aqui o pedaço que sobra. O pedaço que sobra você vai usar um fubinho e tentar avaliar uma soma exponencial aqui. Aqui no meio da prova você vai precisar de alguns lemas técnicos para fazer a altura aparecer. Eu vou pular isso daqui, porque também não é do meu interesse deixar vocês com muito detalhe aqui técnico. Mas no final das contas, o que vai aparecer é que quando você tentar avaliar uma soma desse tipo, trocar pela altura, você vai acabar limitando isso daqui superiormente por altura vezes uma certa um certo número g de delta, que é exatamente isso daqui. É um máximo de uma certa função, onde aparece a transformada de Fourier dessa função gzinho. Ora, eu peguei a gzinho como sendo uma convolução de duas coisas. Como eu peguei ela como sendo uma convolução de duas coisas, do lado da transformada de Fourier, uma convolução vira um produto. Então fica fácil, a convolução um produto da transformada de Fourier do intervalo, que eu sei o que é, vezes a transformada de Fourier da minha função f'. Você faz mais alguns passos de tecnicalidade aqui, e vai acabar provando que isso é igual a isso vai passar uma desigualdade triangular aqui no meio, e aqui você vai ver, então, magicamente aparecendo as transformadas de Hilbert periódicas da minha função f deltazinha, tá? Esse ponto, e aqui num ponto θ menos A e num ponto delta menos B, onde meu intervalo eu assumi que era de alfa até beta. E você limita cada uma dessas transformadas de Hilbert que aparecem aqui pela norma L infinito. Então, no final das contas, você acaba provando a desigualdade assim, né? Você quer uma cota superior para isso aqui perde para n delta, mais alguma coisa que depende de uma transformada de Hilbert. Não era isso exatamente que eu estava propondo no começo. Lembra que eu queria n vezes delta e uma coisa sobre delta. Eu queria um delta no denominador aqui dessa segunda parte. Então o que eu vou fazer é multiplicar em cima e embaixo por delta e vou tentar entender quão grande delta vezes a norma L infinito da transformada de Hilbert dessa função f delta pode ser. E aqui tem um lema técnico que vai aparecer, que é exatamente esse, que é bem bonito também, mas não tenho tempo para falar para vocês mais sobre isso, é que quando esse teu parâmetro deltazinho flutua para uma função f fixa, quando esse teu parâmetro delta flutua entre 0 e 1, o supremo desse delta vezes a norma infinita dessa transformada de Hilbert, ele vai ser atingido no bordo, em um dos pontos do bordo, ou no 0 ou no 1. Bem, no 1 é admissível, quando você tem exatamente a periodização da função original. E no 0 você tem que entender como é que vai funcionar, mas quando o delta tende a 0, esse cara aqui tende para a norma L infinito da função original, mas agora a transformada de Hilbert contínua. Tá? Então é assim que esse máximo aparece. Quando o delta vai para 0, você vai recuperar a transformada de Hilbert no contínuo da função f, e quando o delta é 1, é exatamente a transformada de Hilbert periódica da periodização da f. E aqui você acabou o seu problema, pelo menos aquele primeiro teorema. Né? Ou seja, você conseguiu uma desigualdade n delta mais 4 vezes, chamei esse máximo aqui de C de f, pi delta, vai otimizar o delta aqui, né? Resolver uma equação de segundo grau, escolher o delta apropriado, que é isso, e vai provar então que para qualquer intervalo i, esse negócio perde para esse cara na direita. Né? Agora isso aqui na direita não depende mais de i, e você simplesmente vai otimizar a escolha da sua função teste original, a sua grande f, né? Quando você otimizar, ou seja, quando você encontrar o ínfimo disso daqui, você vai encontrar a melhor cota possível, né? Vai encontrar o raiz de C. Então isso aqui é, na nutshell, aqui é uma pequena prova de como essa transformada de Hilbert aparece, como esse problema extremal aparece. Agora, nos últimos 5 minutos aqui que me faltam, eu vou falar um pouquinho de como resolver esse problema de análise, que para mim é a parte também mais bacana. Olha, o problema ele tem duas transformadas de Hilbert, a transformada de Hilbert no caso contínuo, a transformada de Hilbert no caso periódico, e eu pego o máximo das duas. Uma coisa que você pode se perguntar é, será que uma delas sempre ganha da outra? A verdade é que não. Você tem exemplos em que uma pode ganhar da outra, ou a outra pode ganhar do um, o contínuo pode ganhar, ou o periódico pode ganhar. Está aqui um exemplo onde o periódico ganha, né? Mas esses casos onde o periódico ganha são bem patológicos, tá? Se você pegar uma função que é radial decrescente, uma função teste, digamos assim, a modificação clássica, uma função que é radial decrescente, a transformada de Hilbert contínua vai ganhar, vai ser a maior das duas, a norma é infinito dela. Então, não vai ser isso aqui os exemplos ótimos, não. No paper original do Soundararajan, que ele escreveu,
ele fez uma coisa bem parecida com, na verdade, a nossa estratégia de prova, ela copia a dele até um certo ponto, depois a gente diverge. Mas a estratégia de prova dele, ele não deixava a função teste original em aberto. Ele começava trabalhando com essa função teste muito especial, que é a função, que é o triângulo, que eu chamo, né? É simplesmente o triângulo suportado em menos meio meio de área 1, tá? A transformada de Fourier dessa função triângulo, para quem conhece, é o chamado núcleo de Feyer, né? Que é seno de πx quadrado sobre πx quadrado. Está aqui o gráfico da transformada de Hilbert dessa função triângulo. Vocês veem que é um pouquinho difícil de você desenhar esses gráficos e encontrar expressões fechadas para isso. Mas o que interessa para a gente é que essa função aqui é radial decrescente, então o máximo daquelas duas transformadas de Hilbert vai ser, no caso, contínuo, então vai ser essa daqui, e o máximo dela aqui é 1,12. Então, se eu pegasse só esse meu método que eu estava mostrando para vocês, e aplicasse com essa mesma função triângulo aqui, eu chegava nesse número 1,12 e já melhorava a desigualdade. Em vez do 2,54 que ele provou, eu provava com 2,39. Então, esse foi o nosso ponto de partida. Nesse problema de análise aqui, a resposta é, no máximo, esse 1,12. Lembra que eu quero minimizar esse número. Está aqui um exemplo que me dá 1,12. Será que eu posso fazer melhor? E aí entrou uma coisa muito interessante. Assim, eu passei algumas semanas trabalhando com o matemática, o software, né? Eu não sou particularmente profissional em trabalhar com a parte de análise numérica, com esses softwares, o matemática, o Maple, mas são muito interessantes. Eu sei fazer poucas coisas, mas assim, eu aprendi bastante nessas semanas. E foi bem interessante em como o computador me ajudou a gerar as hipóteses que eu precisava, né? Então, vou contar para vocês aqui em 2 minutos o que aconteceu. Esse é um problema de otimização convexa, né? Ou seja, então o que eu comecei a fazer foi uma base de funções. Eu comecei com uma base de funções bem simples. Ou seja, peguei essa função aqui que é o triângulo e peguei as potências. Assim, nu é o triângulo. Então vou pegar o triângulo ao quadrado. Você vai levar ao quadrado, vai levar ao cubo, né? Então aqui você tem nu igual a 1, que é o triângulo original, nu igual a 3, nu igual a 4. E vou normalizar. Tudo isso é normalizado, ou seja, eu vou multiplicar por uma constante para ficar com a área 1. Esses gráficos que estão aqui são os gráficos das transformadas de Hilbert. Lembra que eu quero saber onde é que está o máximo da transformada de Hilbert. Então, o máximo aqui, quando eu estou pegando a raiz quadrada do triângulo, está acontecendo aqui. Quando eu estou pegando o triângulo, a quarta potência, você vê que o máximo está acontecendo muito mais próximo do zero. E aí, ó, quando você pega uma combinação linear dessas duas coisas, né, a transformada de Hilbert é um operador linear. Se você pegar uma combinação linear, se o máximo de uma estava muito à direita e o máximo da outra estava muito à esquerda, eles vão se compensar e o máximo da combinação linear vai diminuir um pouquinho, vai tender mais para o centro. Então a ideia é isso, é fazer combinações lineares. Você pegou uma função boa, encontrou outra função boa, com a combinação linear você faz uma coisa melhor. E aí fui fazendo combinações lineares disso aqui, combinações lineares de combinações lineares de combinações lineares, e no final das contas estava encontrando uma transformada de Hilbert, esse aqui é o gráfico da transformada de Hilbert, que queria ser bem pertinho de 1. Estava encontrando já uma função cuja transformada de Hilbert tinha um máximo em 1.1, 1.01. Lembra que eu comecei com 1.12, né? Aí baixei para 1.11, 1.10. Toda vez que eu conseguia baixar de 1/100, eu ia tomar um café, aí voltava, mais 3 horas depois baixava para 1.09, 1.08. Assim, se a resposta não fosse exata, eu teria um problema enorme para formalizar isso aqui. Não sei nem se eu conseguiria, né? Porque o matemático, o programa já reclamava bastante quando eu programava, aparecia uma porrada de erro de bissecção, erro de tal não sei o que, aí eu simplesmente ignorava. Não, vamos fazer de conta que esse negócio aqui tá tudo certo, ver o que dá. E aí fui chegando. Então, era isso daqui que a minha transformada de Hilbert queria ser. A minha transformada de Hilbert queria ser isso daqui. Ficava claro para mim que ela queria mais ou menos tocar no máximo e ser constante num certo pedaço. Eu não sabia se ela começaria a tocar num certo ponto ou não, ou se ela queria começar a tocar aqui no zero mesmo. E depois ela descolaria e gostaria de ser decrescente. Esse era o gráfico da função mesmo. A função queria ser assim. A função gostaria de ser mais ou menos parecida com essa cabana. Você vê que essa é uma função contínua aqui. Muito bem, então eu estava buscando nesse momento uma função que parecia com essa, cuja transformada de Hilbert quisesse ser uma constante no intervalo 0 a meio, né? Esse intervalo aqui é de 0 a meio. E aí o primeiro milagre aconteceu para mim. E foi o seguinte, assim, não sei se vocês conhecem esse livro chamado Gradstein-Hitzig, Table of Integral Series and Products. É um livro maravilhoso, só tem fórmula matemática. São 1000 páginas de fórmulas
Se vocês não conhecerem, em algum momento da vida de vocês, acho que vocês vão conhecer. E olha que interessante. A transformada de Hilbert de uma função f, essa aqui é a definição, a integral de f de x menos t sobre t. Se você aplicar uma integração por partes, você consegue reduzir isso daqui para a integral de f' vezes um log de alguma coisa aqui, x menos t, x mais t em módulo. E aí eu estava procurando, assim, tables, né, de formas de transformadas de Hilbert, e encontrei aqui na página 563, de 1.100 páginas, que tem sido 1.170 páginas, encontrei a seguinte fórmula, que eu marco aqui para vocês. Olha o que essa fórmula está dizendo. Uma integral de 0 a 1 de log de módulo de a mais y, a menos y, vezes alguma coisa aqui, dando constante para o a entre 0 e 1. Era exatamente uma coisa aqui que eu precisava. Tudo bem, a minha integral aqui é de 0 a meio, mas assim, você vê que tem o mesmo log e você vê que tem uma função aqui, né? Essa medida, dy y sobre y raiz de menos y quadrado. Então, essa função que está aparecendo aqui na medida é que deveria ser o meu f'. Se você fizer a engenharia reversa disso daqui, então, você encontra exatamente o que você queria. Você fazendo a engenharia reversa, você encontra a minha função, que eu disse que era a função mágica no começo para vocês. Essa f de x, que é 2 sobre π, log de 1 mais raiz de 1 menos 4x quadrado sobre 2 módulo de x. Essa função aqui, ela tem uma singularidade na origem, então ela não pertence à minha classe. Na verdade, esse problema ele não tem extremizantes na classe. A função tende a ser essa, mas esse é o extremizante no infinito. Né? E a transformada de Hilbert dela, olha que maravilha, ela é igual a 1 até meio e igual a menos 1 até menos meio. Ou seja, a norma infinito dela é exatamente 1. Com isso, qual a conclusão que a gente chega? A conclusão que a gente chega é que a resposta do meu problema é no máximo 1. Está aqui um exemplo, ou seja, você pode aproximar esse exemplo, mas a resposta é no máximo 1. Agora, isso é metade do problema, né, pessoal? Por que, professor, que não poderia ter uma função que desse 0,9, 0,95? Você tem que encontrar, então, provar que a sua resposta tem que ser maior ou igual que isso. Como é que você prova, então, uma cota inferior? Né? Tem um certo argumento aqui, vou mostrar para vocês e estou terminando, que é um argumentozinho de dualidade. Veja bem, vou ler aqui para vocês só esse slide aqui. Assuma que existe uma função g, de R em R, de modo que a norma L1 dela é 1, e que a transformada de Hilbert dela é identicamente menos 1 no intervalo menos meio e meio. Vamos admitir que essa função existe, eu não sei se existe. Mas se ela existir, vamos provar uma cota inferior. Então, comece com a função f na sua família, a normalizada. Lembra que a função é não negativa, né? Então tem integral 1. Eu quero investigar a norma L infinita da transformada de Hilbert dela. Beleza. Não vou fazer nada. Vou multiplicar a norma L infinita da transformada de Hilbert pela norma L1 de G, que eu estou assumindo que é 1. Então, multipliquei por 1. Agora eu vou usar a desigualdade triangular ao contrário. Vou passar esse cara aqui para dentro. Ou seja, isso aqui é maior ou igual do que o módulo da integral da transformada de Hilbert de f vezes a G bar. Lembra que eu falei para vocês que a transformada de Hilbert é uma isometria em L2. Então, quando você tem h de f vezes g, você pode passar a transformada de Hilbert para outra função. Então, você passou para cá. Então, isso aqui é f de x vezes h de g. Agora, eu estou assumindo que essa h de g é identicamente menos 1, esse intervalo. Então, essa integral aqui lembra que a f também só tem suporte no menos meio meio. Então, só interessa para mim a transformada de Hilbert da g nesse intervalo menos meio meio. Como eu estou assumindo que é menos 1, eu ganho, isso aqui vai ser igual à integral da f, que eu estou assumindo que é 1. Então, você vai estar provando, se essa função g existir, que a norma L infinita transformada de Hilbert em f é maior ou igual que 1. Então, não pode bater 1, que é o exemplo que a gente já tem. Né? Então, eu tenho que procurar essa função g aqui. E aí, o segundo milagre aconteceu. Eu procurei pra caramba no mesmo livro do Gradstein-Hitzig, que tem 1.170 páginas, e eu digo para vocês com toda certeza, não está lá, acreditem em mim. Foram semanas e semanas procurando. Mas eu encontrei o milagre agora num outro Table of Integrals, essa outra, que é o Bateman Manuscript Project, que tem 451 páginas de fórmula também, e mostro para vocês o que é que eu encontrei aqui. Aqui, na coluna da esquerda, tem uma função, e na coluna da direita tem a transformada de Hilbert dela. Olha o que a transformada de Hilbert é. Menos 1 num intervalo, menos a.
Beleza, esse era o tipo de função que eu queria. E se você, de novo, fizer a engenharia reversa com essas funções aqui, vai te aparecer exatamente essa G maravilhosa aqui, está aqui na esquerda, 2x sobre raiz de 1 menos 4x2, é uma função ímpar, menos meio meio, fora do menos meio meio ela é zero, a integral dela é 1, exatamente 1, e a transformada de Hilbert dela é essa coisa maravilhosa, ela é menos 1 no menos meio meio, e fora faz o que você quiser que faça, não interessa, tem singularidade e tal, mas você não interessa fora, né? Mas é uma função exatamente do tipo que você precisava. E a conclusão com isso, pelo nosso argumento de dualidade, é que, então, a resposta do problema é pelo menos 1, como eu tinha um exemplo que dava 1, a resposta, então, é 1. Tá? E, para concluir, eu deixo vocês com esse problema, assim, o que eu mostrei para vocês resolve esse problema mais, um pouquinho mais amplo em análise mesmo, né? Se você me der esse problema aqui embaixo, né? Uma função suportada no intervalo i, agora o i é o intervalo da reta, tá? Qualquer, não é mais o i. Se você me der uma função que tem um suporte compacto na reta, no intervalo i, que seja L1 e não negativa, a transformada de Hilbert dela na norma L infinita é maior ou igual do que o tamanho do intervalo i vezes a norma L1 da f. E essa desigualdade aqui é sharp. Ou seja, você tem um maximizante, que é exatamente essa função aqui, né? Quando o seu intervalo i é um intervalo unitário centrado na origem, quando é qualquer outro intervalo, você apenas trabalha com translação e dilatação. Achei muito interessante essa desigualdade dar uma cota inferior para a norma L infinita transformada de Hilbert, que é sharp, né? Que é em função da norma L1 da função original. Muito bem. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo, espero que vocês tenham gostado um pouquinho dessa mistura aí de análise e álgebra, mas eu acho que fica bacana terminar aqui. Obrigado pela atenção de vocês, pessoal.